Olá, tudo bom? Bom dia. Conforme falamos no vídeo anterior, nesta época o exército romano era composto de todos os cidadãos ricos e pobres que se armavam cada qual com suas próprias custas para guerrear e eram convocados pelo cônsul sempre que necessário. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. E foi o exército que conquistou para o romano toda a região ocidental do Mediterrâneo e espalhou sua fama por todo o mundo. Ora, à medida que os romanos iam se tornando donos do mundo ocidental da época, a riqueza começou a crescer e surgia à vista o perigo dos cidadãos se corromperem. E principalmente os líderes máximos da política, os componentes do Senado, passando a julgar decisões a serem tomadas não mais segundo os interesses da República, mas segundo os seus próprios interesses. Não é uma coincidência de acontecer a mesma coisa hoje aqui no nosso Senado e na nossa Câmara, porque é a nossa herança cultural, inclusive na corrupção. Para evitar isto, um exemplo de rara honestidade para os dias de hoje. Inicialmente, o próprio Senado fez aprovar uma lei proibindo os senadores de se dedicarem à atividade de alto lucro. Durante algum tempo, esta medida evitou que a corrupção chegasse àquele órgão, que não é o que acontece aqui com o nosso Senado. A medida não pôde evitar, porém, que a corrupção chegasse a outros lugares. Ela não evitou, por exemplo, o aparecimento de uma classe de novos ricos, que poderiam ter sido os senadores que se dedicassem à exploração de latifúndio, isto é, grandes propriedades da terra produzida mediante o trabalho escravo, uma grande quantidade de gêneros agrícolas, como o trigo e o azeite de oliva. Aqui tem outros produtos, mas a corrupção faz parte da nossa herança cultural. À medida que esses latifundiários foram tomando conta da agricultura, os pequenos proprietários, que eram a maioria dos cidadãos romanos e a parte principal do exército, foram empobrecendo, sendo progressivamente obrigados a vender suas terras aos grandes proprietários e caindo definitivamente na miséria ou na escravidão. E isso aconteceu justamente na época em que os romanos se tornavam os donos do mundo ocidental e mais precisavam de um exército forte. Ora, é evidente que uma multidão de miseráveis não tem interesse em morrer pela pátria. E mesmo que tivesse, não teria dinheiro para custear suas despesas pessoais no exército. Começou, portanto, a ficar evidente que se era necessário um exército forte para manter o poderio romano no Ocidente. Este novo exército teria que passar a ser custeado pelos novos ricos. Mas se isso acontecesse, a República fatalmente iria cair nas mãos dessa nova classe de indivíduos. Antes que pudesse ser tomada uma decisão definitiva quanto a uma possível reorganização do exército por volta do ano 200 a.C., quando os irmãos Tibério Graco e Caio Graco, tribunos da plebe, exigiram uma reforma agrária imediata. Ambos foram assassinados, naturalmente, e em vez da reforma agrária, o que veio foi uma sangrenta guerra civil no mundo romano. E nesta época ficou evidente que a República Romana
não poderia continuar existindo sem a presença de um exército permanente, constituído de soldados profissionais, que fossem eles próprios, uma classe à parte dentro da sociedade romana. Tal exército foi constituído e veio a ser, de fato, uma nova classe dentro da República. Quando isto ocorreu, porém, e não poderia deixar de ter ocorrido, em pouco tempo, o Senado percebeu que o perigo da República não era mais o de cair nas mãos dos ricos latifundiários, mas de todos os romanos, inclusive os ricos proprietários, caírem nas mãos do poder militar. Por causa desse perigo, embora no início o exército fosse permanente, o Senado tomava o cuidado de não nomear para o seu comando generais de carreira, mas senadores que ocupavam temporariamente estes postos, altos postos. Com o tempo, porém, e com o aperfeiçoamento do exército, os soldados passaram a recusar obediência a generais que não eram verdadeiros militares, mas políticos que vinham comandá-los durante algum pequeno espaço de tempo. A contragosto, o Senado teve que nomear generais mais ou menos permanentes para o exército. Não tinha outro jeito. Durante a Guerra Civil, esses generais começaram a se dar conta de que a luta entre os poucos detentores da riqueza e o Partido Democrático, isto é, a massa dos cidadãos romanos empobrecidos, poderiam em breve se tornar um problema secundário quando o primeiro general que conquistasse a confiança geral do exército resolvesse tomar o poder. Você imagina aí? Mas essa conversa, e vamos continuar amanhã. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí, deixa aqui o seu comentário e assine o nosso canal no YouTube Jardim do Éden TV. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado.